O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida, os dias que marcam seus dias pra sempre. Construa sua própria história com a UniaSelv, dá pra realizar. Construa sua própria história com a UniaSelv. Você chega lá. UniaSelv. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Perguntar, o podcast oficial da UniaSelv. Eu sou a Priscila Araújo e hoje estou acompanhada do Lucas Rodrigues na técnica e da nossa convidada deste episódio de número 33, Maquiel Vidal Nardon, que é a coordenadora do curso de agronomia e que vai nos contar todos os detalhes sobre essa graduação EAD aqui na UniaSelv. E não só isso, ela vai falar também sobre como é a atuação nesta área e as possibilidades que a carreira oferece, como, por exemplo, segurança alimentar, sustentabilidade e agricultura digital. Professora Maquiel, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Olá, imagina, é uma honra estar aqui hoje para compartilhar essas informações sobre o nosso curso de agronomia na UniaSelv e sobre a importância dessa profissão. Eu agradeço pela oportunidade de discutir um tema tão relevante pelo qual eu tenho carinho e pela confiança também no nosso trabalho em formar profissionais qualificados para o agronegócio. Vamos começar. Vamos lá, prof. Então começa contando para a gente como é, na sua visão, o que é, na verdade, na sua visão, a agronomia. Olha, a agronomia é a ciência e a prática, né, que funcionam aí a produção agrícola e pecuária de uma forma sustentável, que integra conhecimentos de biologia, de química, tecnologia, gestão para otimizar aí os recursos naturais. Mas, para mim, é uma área essencial, que equilibra a necessidade de segurança alimentar com a preservação ambiental. E tudo isso, lógico, contribui para o bem-estar da sociedade e também para o desenvolvimento econômico. Com certeza, e que impacta a vida de todo mundo, né? Prof, na sua opinião, qual é o maior diferencial que o curso de agronomia da UniaSelv oferece? Eu preciso começar falando sobre os profissionais que trabalham no nosso curso. São professores, tutores, toda a nossa equipe técnica e administrativa que fazem a diferença nessa entrega do nosso produto, com qualidade, com excelência e com muito amor pelo que nós fazemos. Mas também preciso destacar o diferencial do nosso curso, que é a combinação de uma grade curricular moderna e atualizada, com a flexibilidade da modalidade EAD, que vem incorporar também aí laboratórios virtuais, laboratórios físicos, a atividade de estágios supervisionados obrigatórios e os não obrigatórios, que contribuem para que esse acadêmico desenvolva competências práticas e teóricas de uma forma integrada, de uma forma holística e que vai preparar esse público egresso para os desafios do mercado com uma visão sustentável, tecnológica, cuidando também as questões de acessibilidade a estes estudantes que hoje estão nas diversas regiões do nosso país. Perfeito. Entender então um pouquinho como se dá os estudos aqui na UniaSelv. Por exemplo, professora, quanto tempo o curso tem de duração? Em quanto tempo o aluno consegue se formar? Para desenvolver a nossa grade curricular completa, aquele interessado no nosso curso que efetiva a matrícula, ele vai estar conosco por 5 anos. Esses 5 anos, eles são estruturados em módulos ou semestres, né? Num total de 10 semestres, 2 semestres por ano. Essa carga horária vai combinar a teoria, vai combinar atividades e disciplinas práticas, utilizando as estruturas de laboratórios virtuais, laboratórios físicos, e esse período que ele estará conosco, ele terá então o desenvolvimento de soft e hard skills, né, como nós falamos aqui das competências e habilidades, nesse período então de 5 anos previstos, né, para os cursos de bacharelado. Falando nisso, né, nessa classificação, o que significa essa nomenclatura bacharelado? O que quer dizer que o curso ser uma graduação de bacharelado? Se puder explicar um pouquinho para a gente, por favor. Olha, Priscila, pelo Ministério da Educação, as 3 grandes áreas de formação em curso de graduação são bacharelado, tecnólogos e licenciados. Um curso de graduação de bacharelado, como o nosso curso aqui da agronomia da UniaSelv,
é uma formação de nível superior com um foco generalista, que prepara o profissional para atuar em diversas áreas da profissão, da nossa área aqui. Diferentemente do que ele teria numa formação de licenciatura, que é a formação voltada para professores, para a área de docência, né? Ou quem sabe, então, né, os de tecnólogos, que já têm uma formação mais curta, mais focada em conhecimentos específicos, né, para atender nichos específicos com os cursos aí de tecnólogos de 2, 3 anos no máximo. O bacharelado de agronomia, ele oferece uma formação ampla que abrange desde as ciências agrárias até a parte de gestão e tecnologias agrícolas, que vai qualificar, então, o nosso egresso para atuar em diferentes setores do agronegócio e da pesquisa. Então, o bacharelado, que já prevê o tempo mínimo, né, de 5 anos, traz todo esse combo de informações, de disciplinas, de atividades, né, complementares para formar, então, nesse período aí que a gente tem. Por isso, a divisão, né, do bacharelado, licenciatura e cursos de tecnologia, tá? Ah, ótimo. Prof, e quais são as principais áreas de conhecimentos abordadas durante o curso? Assim, a gente já citou algumas, mas qual que você daria mais destaque? Poxa vida, né? Falar sobre o curso de agronomia, pedindo para destacarmos as principais áreas do conhecimento, para quem ama essa área é complicado, mas vamos lá. Eu vou comentar com vocês aqui, Priscila, as grandes áreas do conhecimento das quais as nossas disciplinas ou os conteúdos programáticos estão divididos, né? Nessas grandes áreas, que traz ali a área de ciências biológicas, como botânica, a parte de fisiologia vegetal, que é tão importante para o agrônomo. Ele vive com a parte vegetal muito viva durante toda a sua atuação, mesmo que seja na parte administrativa, mesmo que seja na parte de insumos, ele precisa entender. Então, essa parte vegetal é muito importante. Ele vai ver a questão de melhoramento de plantas e microbiologia agrícola também nessa grande área de ciências biológicas. Nós não podemos deixar de tratar a área de ciências exatas, que, embora pareça muito engenharia, o nosso agrônomo, ele é um engenheiro agrônomo, ele precisa ter esse conhecimento. Então, física e cálculo, que são aplicados à agronomia, a parte de química, a parte de solos, a cartografia é importante, são competências que ele vai exercer aí durante toda a sua profissão. E trazendo uma parte de inovação, de atualidade, o que é tão requerido pelo mercado de trabalho, nós temos a grande área aqui de tecnologia agrícola, como, por exemplo, agricultura de precisão, irrigação e drenagem, que hoje há muita atividade nova lançada no mercado. Nós temos a parte de tecnologia agrícola, que vai buscar aí desenvolvimento de aplicativos, utilização, inclusive, de tecnologia embarcada no maquinário que o nosso engenheiro agrônomo estará acostumado a utilizar no campo. Então, é uma grande área que é fundamental para a formação do nosso profissional. E não podemos deixar de falar, né, da questão de gestão, de planejamento e sustentabilidade. A ESG é uma sigla hoje tão utilizada que prevê também a entrada dessas grandes áreas na formação do nosso profissional, tá? Então, ele vai ver desde a agroecologia, passando ali pela questão de fertilidade do solo, o controle integrado de pragas, muito mais voltado à parte biológica do que a parte de defensivos, de químicos, né, que agridem o solo e assim por diante. Nós lançamos mão também dessas questões para que o nosso profissional tenha uma visão holística sobre esses assuntos. E a questão de gestão, de planejamento, a questão de equipes em que ele vai estar atuando como profissional, o desenvolvimento de roteiros, de relatórios, de documentos, né, como profissional que ele vai estar exercendo aí quando formado, são áreas que permitem, então, a formação de um profissional completo e capaz de atuar em todas as fases da produção agropecuária. Esse é o nosso principal olhar quando lançamos mão das áreas de conhecimento necessárias para essa formação. Nossa, já deu para ver que é muita coisa, viu, gente? É conhecimento puro mesmo. Prof, e você comentou que um dos recursos, uma das ferramentas utilizadas durante o curso são os laboratórios virtuais, né? O que esse ambiente proporciona, assim? O que exatamente os alunos acessam e realizam dentro dele? Para falar sobre laboratórios virtuais, eu preciso dar um passo atrás. Deixa eu contextualizar vocês sobre a criação, o desenvolvimento, o que os professores pensam
ou buscam de informações para propor laboratórios virtuais para determinadas disciplinas específicas do nosso curso. Os laboratórios virtuais, eles nos permitem experienciar ambientes, atividades, tantas vezes forem necessárias durante a estadia dele no curso, desse nosso acadêmico, para que ele desenvolva competências e habilidades no momento em que ele estiver, em um futuro próximo, em campo, quando ele estiver experimentando aquela atividade, aquele momento, digamos assim, na realidade, né? Então, é um ambiente virtual que vai colocá-lo em contato com equipamentos, com maquinários, com tecnologias, com desenvolvimentos de práticas que vai fazer com que ele desenvolva as competências e habilidades para que ele possa, nesse ambiente, ter conhecimentos necessários para aplicar no momento em que ele estiver diante desse grande desafio. Então, os nossos professores, em cada disciplina específica, observam, diante de toda a teoria que é proposta naqueles conteúdos programáticos, o que iria fortalecer o desenvolvimento de alguma competência específica aplicada à atividade prática. Vou dar um exemplo aqui de alguma disciplina nesse sentido, tá? A questão de maquinário. Hoje nós temos as disciplinas de máquinas e implementos agrícolas que têm uma questão teórica, conceitual, que precisa ser abordada nas disciplinas. Mas nós fornecemos para esse acadêmico a visão em um laboratório físico, também, para que ele possa conhecer e experimentar, mesmo que seja em ambiente conveniado, em um estágio não obrigatório, inclusive nos estágios obrigatórios que ele poderá estar direcionando para essa linha de atividade, linha de atuação em maquinários e implementos, né? Mas nós fornecemos para ele, durante o estudo da parte teórica, experimentar todas as atividades que ele estará vendo como profissional na vida real, dentro de um ambiente que é um simulador. Ele vai poder fazer o direcionamento de GPS, de tecnologias que vêm embarcadas nos maquinários, ele vai conhecer a possibilidade de fazer o zoneamento por meio de um equipamento virtual, como nós temos ali. Então, assim, esses laboratórios permitem que os nossos acadêmicos pratiquem desde o manejo do solo até o uso de tecnologias de precisão. E vai permitir a ele essa experiência que é interativa e imersiva ao mesmo tempo. A interação por esses laboratórios, Priscila, ocorre por meio de plataformas digitais como o LeoApp, um aplicativo exclusivo da Unicelv para os nossos acadêmicos, ou então pelo próprio computador, entrando no ambiente virtual ali de aprendizagem que os nossos acadêmicos têm acesso, e por ali então eles vão realizar experimentos, eles vão analisar resultados, eles vão receber inclusive feedback em tempo real, complementando aí as informações e orientações, né, pelos professores das disciplinas. Então, os laboratórios virtuais proporcionam essa simulação de equipamentos, de técnicas agrícolas, em um ambiente digital mais controlado, que é diferente do que ele vai ter indo para campo, né? Que ele pode se machucar, que ele pode deixar de usar o equipamento. Tudo isso, inclusive EPI, ele vai experimentar exatamente como precisa ser feito nesse ambiente de laboratório virtual. É uma experiência maravilhosa que os nossos acadêmicos têm acesso, tá? Nossa, com certeza, né? Maravilhosa mesmo ter à disposição todos esses recursos. E falando em tecnologia, professora, a gente vê que é um campo que ganha cada vez mais espaço dentro da área profissional de agronomia, né? A senhora pode dar mais exemplos de como a tecnologia contribui para que depois dos estudantes formados já estejam realizando ali as atividades profissionais, estejam, né, atuando profissionalmente na agronomia? Como a tecnologia contribui para essas atividades? Perfeito, Priscila. Você falou assim uma palavra-chave. Hoje, tecnologia é o pilar central no nosso curso e na profissão. Nós, profissionais dessa área, os nossos acadêmicos e quem é interessado, está nos ouvindo aí também, precisa estar ligado nesse assunto, tá? No curso, os nossos estudantes usam os laboratórios virtuais para simular práticas agrícolas, para aprender aí sobre agricultura de precisão, como, por exemplo, né, o que hoje está tão na mídia, os drones, o sensoriamento remoto por meio de maquinário, enfim. E também eles vão aproveitar esse momento aqui dessa questão de tecnologia para estudar sistemas de informação geográfica, o SIG, que é um companheiro tão importante aí para os nossos engenheiros agrônomos. Então, a tecnologia vai contribuir com a questão, vamos lá, grandes assuntos, agricultura de precisão, com biotecnologia, que são áreas de atuação do engenheiro agrônomo, a questão de autonomia, que é tão vista, tão vivenciada, tão
desenvolvida por nós dessa área, como, por exemplo, a parte de máquinas inteligentes, né, para plantio e para colheita. Nós temos hoje acesso a muito maquinário que é robotizado, vamos falar assim, que é guiado à distância, que não tem, né, a pessoa ali dentro, ele vai estar aí fazendo todo o mapeamento da área, entrando com sementes, entrando com insumos. A questão da irrigação, né, hoje não precisa estar lá na lavoura para fazer, nós vamos determinar o horário, a quantidade, como que queremos a questão das gotículas ali. Até em um outro momento nós falávamos em uma entrevista à parte ali sobre a questão de irrigação, a questão de entrada de informações prévias. Eu fico sabendo das informações, programo todo o meu maquinário, ou os meus equipamentos que estiver lá na lavoura, enfim, para que entre de uma maneira automatizada. E agregamos aqui também, olha a questão da tecnologia, né? A inteligência artificial. Nós hoje temos acesso, Priscila, às questões de dados com uma certa previsão. Isso tudo vai nos permitir ter um olhar, vamos falar assim, futuristas, né, sobre as safras, a gestão dos recursos. Então eu consigo utilizar a tecnologia a meu favor, e isso nós fazemos com que o nosso acadêmico desenvolva essa competência, essa habilidade, para que as ferramentas venham a aumentar a eficiência, venha a reduzir custos e também promover as práticas sustentáveis. Nós vemos, nós integramos, nós fazemos a tecnologia no curso de agronomia com esse olhar, trazendo toda essa questão aí para auxiliar os produtores, né, aqueles que os nossos acadêmicos logo aí como engenheiros agrônomos estarão atendendo. Nossa, é uma super aliada mesmo, né? Prof, e outros temas que sempre estão aí em alta, se fala muito sobre agrotóxicos, por exemplo, né, nas produções, a agronomia orgânica e sustentável, que tu também já mencionou, então são temas que estão presentes dentro dos ensinamentos, dentro da grade curricular do curso, certo? Mas com certeza não poderíamos deixar de tratar essas grandes áreas do conhecimento, tendo em vista as questões de demandas globais. Vamos falar aqui por sustentabilidade, por alimentos, como hoje a gente tem aí na grande mídia, né, sendo divulgado, sendo tão solicitado. Então, a sustentabilidade e a agronomia orgânica, elas são enfatizadas na grade curricular do nosso curso, como disciplinas, por exemplo, de agroecologia, a própria fertilidade do solo, que até então era tão química, tão entrando com materiais que vinham talvez aí até prejudicar, né, alguma questão relacionada a solos. Nós trazemos com toda a questão conceitual que é importante ter, isso nós não podemos fugir, são conteúdos básicos, né, conteúdos científicos de cada componente curricular, mas nós sempre temos esse olhar de uma abordagem prática agroecológica, com manejo integrado de pragas, como a entrada de técnicas de produção orgânica, que visam aí reduzir o impacto ambiental. E também, e mais importante aqui, é promover a produção de alimentos saudáveis. Isso tudo vai atender, como eu falei, né, as demandas globais por essa sustentabilidade tão almejada, agregando aí a questão de uma agronomia com esse olhar, né, do orgânico, do saudável, do sustentável, como tem hoje sido solicitado pelo mundo. O nosso curso aqui da Uniaselv, ele é oferecido na modalidade EAD, né? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como acontece o contato da turma, como é que é essa interação entre os alunos, os colegas, já que cada um está numa região diferente, num local distinto, e que acaba sendo enriquecedor, né? Acredito eu, pela troca de experiências diversas, não? Com certeza. Hoje falarmos em regionalidade dentro do nosso curso traz para nós uma experiência incrível. Na modalidade EAD que o curso nosso é ofertado, ele é semipresencial, nós temos turmas nas cidades em que a nossa instituição tem polos. A interação ocorre por meio do ambiente virtual de aprendizagem ou do Leo App, que é o nosso aplicativo, que permite aos nossos acadêmicos acessar aí aos conteúdos, às avaliações, aos professores, às aulas, enfim, na palma da mão, né? São outras possibilidades aí de estudo. Nós também oferecemos, nesse ambiente de estudos, alguns fóruns. Eles têm atendimento por meio de chat, em que no momento em que eles solicitam aquela dúvida, aquela necessidade, né, de entrar em contato conosco, nós estamos aqui do outro lado da telinha para atendê-los.
o nosso atendimento do curso por meio dos professores mediadores, principalmente, que são os que estão à frente do atendimento direto ao nosso estudante. O atendimento acontece das 7h30 da manhã até as 22 horas, de segunda a sexta. Então, tenho dúvida, estou estudando, estou no meu intervalo aqui de almoço e lendo o conteúdo X, estou com dúvida? Vai ter alguém aqui do outro lado para atender. Essa é uma das formas de atendimento que nós temos aqui com o nosso acadêmico, falando dele com o nosso time de atendimento, o time pedagógico. Entre a turma, nós vamos falar principalmente daqueles momentos de atividade síncrona. O que é isso? São as aulas que são proporcionadas pelos nossos professores para esses acadêmicos. Então, no nosso ciclo, como nós falamos, né, 5 anos de curso, cada ano de curso tem 2 módulos, 2 semestres ali. Por semestre, nós temos atividades, então, num ciclo de 4 semanas, em que uma vez por semana o nosso acadêmico tem aquele momento de estudo junto com a turma, com os professores, tendo conhecimento mais, vamos falar assim, importantes, né, para aquele combo de materiais que já foi disponibilizado para o seu estudo. Então, nesse momento, ele tem interação plena ali, no momento de aula, com os seus colegas e com os tutores, os professores da sua região, os tutores de prática também agora que estarão entrando conosco para a realização das atividades de laboratório físico, para fazer essa interação, tá? E como você falou, o nosso curso ele é ofertado no país inteiro. Veja a riqueza que nós temos de troca com os nossos acadêmicos, nas turmas. Nós aliamos isso, inclusive nós vamos falar um pouquinho, né, se você me permitir depois, sobre a parte de iniciação científica, de pesquisa. Os nossos acadêmicos vão trazer informação aí das suas culturas, das suas lavouras, dos tipos de sementes e práticas que acontecem nas suas regiões. E essas trocas vêm enriquecer muito, né, essa interação entre eles, as suas experiências, as suas regionalidades, quando eles estão em sala de aula. Então, nós vemos uma riqueza muito grande, né? A questão de atividade prática e networking que acontece nesses momentos de aula. Os professores e os tutores que estão disponíveis para dar suporte via as plataformas digitais, e-mail, os protocolos que nós recebemos aqui, que são os nossos canais oficiais aí de atendimento, as aulas que são presenciais, tudo isso vai garantir, Priscila, uma orientação personalizada e o atendimento naqueles momentos em que realmente o nosso acadêmico necessita. Então, precisa de algum atendimento? Nós temos alguém aqui que vai estar auxiliando no autoestudo ou no momento aí de aula, que é o momento síncrono. É uma estrutura muito completa mesmo, gente. E lembrando, acho que vale ressaltar aqui que a prof citou o LEUEP, que é onde os alunos têm acesso a todos os conteúdos, calendário, avaliações. Além dessa parte do curso, também tem serviços administrativos e financeiros que podem ser feitos por ali. Ele tem navegação gratuita. A Uniaselv, ela patrocina, então você não consome os seus dados, seu pacote de dados, e você pode estudar conforme achar necessário. Gente, são muitas vantagens de verdade, por isso que a gente ressalta aqui para vocês. Mas vamos voltar aqui, prof, vamos falar, a senhora já comentou que o curso oferece a possibilidade de fazer estágios não obrigatórios e obrigatórios também, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente como são esses estágios obrigatórios. Eles se tratam de uma disciplina dentro do curso? Como é que eles são realizados, já que o curso é EAD? Como é que os professores conseguem acompanhar essa atividade? Olha, a disciplina de estágio obrigatório, na verdade, no nosso curso são 2 disciplinas, e conforme prevê a nossa diretriz curricular do curso, né, que é disponibilizada aí pelo Ministério da Educação, nós podemos dividir o nosso estágio em tantas vezes forem necessárias e entendidas, junto com a ideia do curso, aquele professor que tem mais tempo aqui dentro, que tem mais expertise, que tem mais contato com a nossa área. Então, nós desenhamos juntos essa proposta da grade curricular. Na nossa grade, nós temos 2 estágios obrigatórios. Eles acontecem da metade do curso para frente, em que o acadêmico já desenvolveu as competências e habilidades conceituais, básicas, de atividade prática, que conseguem colocar ele com um pouco mais de expertise, um pouco mais de conhecimento aí no campo, para estar recebendo também orientações de um supervisor de campo. Nós, então, temos nossos 2 estágios aí da metade do curso em diante. Como é que funciona essa atividade de estágio, tá? Os nossos estágios, eles são estágios obrigatórios, eles são disciplinas
curricularizadas, fazem parte da nossa grade curricular, e cada estágio tem a sua carga horária específica, de atividade a ser desenvolvida com a escrita do relatório, com a escrita das fundamentações teóricas, daquilo que a gente precisa, né, da base para ele ir para campo fazer as atividades, e também a parte de campo, como nós falamos aqui na agronomia, né? Então ele vai ter conosco aí uma carga horária considerável. Essa carga horária de campo, ele vai ser supervisionado, ele vai ser recebido por um profissional que é engenheiro agrônomo, que é profissional e que trabalha na área para ser o seu supervisor de campo. Então, ele vai acompanhar um profissional. Esse é o grande objetivo do estágio, tá? Ele está em campo acompanhando aquele profissional que futuramente ele vai se tornar. Então, o estágio nos permite ter esse acompanhamento, esse olhar do nosso acadêmico nas atividades do futuro profissional que ele estará formando. E aqui na agronomia, como funciona também essa questão de orientação? Como você perguntou, né, Pri? O nosso acadêmico aqui, ele vai para campo sozinho, ele tem alguém que supervisiona? Sim. Aqui nas nossas disciplinas de estágio, ele tem o professor da disciplina, que é aqui da Unicelv, é nosso vínculo, que faz todas as orientações assíncronas por meio das diretrizes curriculares que nós estabelecemos para a nossa disciplina. Ele monta o guia de estágio, o acadêmico precisa fazer em campo, como é que ele faz esse diário de campo, como é que ele faz esse retorno dos registros que ele fez, as atividades lá, como é a preparação do relatório. Ele acompanha, inclusive, aqui na casa, a socialização dessas atividades que foram feitas em campo. Então, nós temos esse segundo profissional, que é o professor da disciplina. Nós temos aqui também a equipe que vai fazer a correção desses documentos que foram gerados a partir dos registros do estágio. Então, eu tenho o tutor administrativo que vai fazer o olhar sob a orientação desse professor da disciplina, para fazer também aí a chegada, né, dessa finalização de tudo que ele fez aí no campo. Nós temos a avaliação do supervisor de campo, esse supervisor que acompanhou esse acadêmico, esse engenheiro agrônomo formado, que faz aí o atendimento desse nosso aluno aí no campo, para então culminar as nossas avaliações aqui e esse acadêmico então obter, né, o sucesso, o êxito aí na disciplina, tá? Eles são organizados, esses nossos estágios, Pri, só uma coisa importante de comentar aqui também, tá? Eu coloco o meu acadêmico em campo em parceria com empresas ou com instituições que são conveniadas com a Unicelv. Essas empresas, essas instituições, elas precisam ser do ramo da agronomia. Então, eu vou ter lá dentro um profissional, engenheiro agrônomo, vinculado a essa instituição concedente, que vai receber o meu acadêmico, seja essa instituição uma fazenda, uma cooperativa, uma agroindústria, um comércio que seja voltado para a área da agronomia, né? E que estão aí próximos aos nossos polos distribuídos ao longo do nosso país inteiro. Então, os acadêmicos vão para atividades práticas presenciais, supervisionadas por profissionais que são da nossa área e utilizam aí todo o ambiente virtual de estudos e experiência junto desse nosso docente vinculado aqui na casa para receber o feedback e garantir a integração entre a teoria e a prática, que é o maior objetivo aí do estágio. Os alunos têm acompanhamento de perto do início ao fim do curso, gente, já deu para perceber, né? Prof, se tu puderes explicar também como funcionam os trabalhos, as avaliações, aquelas atividades que valem nota dentro das disciplinas e, inclusive, se puder nos contar qual é a média, qual é a nota mínima que o aluno tem que atingir na Unicelv para poder ser aprovado no curso de agronomia. Ah, claro, essa é a parte mais tranquila, né? Por quê? Os nossos acadêmicos têm todo o desenvolvimento necessário para cada disciplina, para cada estrutura que nós temos aqui, né, da nossa grade curricular, tá? Nós temos disciplinas que têm um viés mais voltado ao desenvolvimento de competências que são voltadas às hard skills. Então eu preciso ter uma certificação, um diploma, alguma coisa nesse sentido, que comprova que ele esteve lá, que ele fez atividade, como, por exemplo, as nossas disciplinas com notas, com avaliação, com trabalhos, as regulares, as disciplinas de estágio, as disciplinas de imersão e experiência profissional. Eu tenho disciplinas que têm uma vertente muito mais desenvolvimento de competências
como a gente fala de soft skills, né? Não necessariamente um certificado vai dizer que eu desenvolvi aquela competência, mas é a minha postura, é o meu liderar equipes, é o meu trabalhar no meu dia a dia junto ali aos meus colegas, como, por exemplo, as disciplinas de estudos transversais e contemporâneos, que ele vai desenvolver alguns assuntos mais transversais ao curso, à nossa área como um todo. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre as disciplinas, nós chamamos aqui de disciplinas regulares, né? Aquelas disciplinas que têm teoria e prática vinculada ali e que acabam tendo uma, vamos falar assim, uma necessidade de fazer essa avaliação do acadêmico, esse acompanhamento dele, do quanto que ele evoluiu aí nos conteúdos estudados, né? Então, as disciplinas têm avaliações online, as disciplinas têm avaliações presenciais, físicas, que são obrigatórias, ele precisa se deslocar uma vez por disciplina para o polo em que ele tem matrícula. Nós temos aqui provas, nós temos estudos de caso, nós temos entregas de projetos, de relatórios, enfim, e algumas destas exigem atividades presenciais, como, por exemplo, os laboratórios virtuais ou os laboratórios físicos. Eles têm relatórios específicos para entregar nestas disciplinas. Nas disciplinas regulares, ali eles têm provas, vamos falar praticamente uma vez por semana. É um conteúdo muito bem estruturado, tá? Pega comigo aqui o exemplo de uma disciplina que tem o ciclo de 4 semanas de estudos. As nossas disciplinas são sequenciais, uma não acontece junto com a outra, então ele começa, desenvolve e termina o ciclo de uma disciplina para depois iniciar outra. Isso é um facilitador também muito grande aqui no nosso EAD, porque permite ao acadêmico organizar o seu momento de estudo, centrar as suas atenções naquele conteúdo, para depois avançar para outras. Essas são as disciplinas regulares. Nessas disciplinas regulares aqui, nós temos avaliações em que ele vai ter acesso por meio do seu ambiente de estudo, seu AVA, como nós chamamos, né? E ali ele vai ter a possibilidade de fazer todo o momento de estudo, porque eu quero saber o quanto esse acadêmico está evoluindo no conhecimento daquele conteúdo teórico e prático, e ele vai ter uma avaliação nessa disciplina regular, que é a nossa última avaliação, física, impressa, no polo em que ele tem matrícula. Essa prova física, Priscila, é uma obrigação que o MEC coloca na legislação para todas as instituições de graduação que ofertam aí no país, tá? Então, nós temos uma avaliação física impressa e sem consulta, né? Mas como o acadêmico evoluiu nos estudos até o final desse ciclo de 4 semanas, ele estará com as competências e habilidades aí desenvolvidas para poder fazer essa avaliação. As nossas disciplinas de orientação, vou falar um exemplo aqui de experiência profissional, em que o acadêmico vai desenvolver um artigo científico, ele tem toda uma jornada na disciplina e vai culminar com a entrega desse produto, ou então as disciplinas de estágio, em que ele faz um relatório das atividades feitas em campo. Essas disciplinas, elas têm avaliações por meio dessa entrega desse produto, que é a composição de um artigo científico ou de um relatório, e ele vai realizar em cada uma delas um momento de socialização. Ele traz para nós a questão de realizar a entrega compartilhada das informações obtidas nesse momento de socialização, tá? E ainda temos aqui, como você perguntou, na função ali de notas, né? Todas as nossas disciplinas. Isso é uma questão de qualidade, né? Nós aprovamos o nosso acadêmico quando ele obtém a média nas disciplinas com a nota 7. Então, de 7 para cima, ele obtém a aprovação. Nota inferior a isso, ele vai precisar fazer aí a recuperação daqueles conteúdos que ele não conseguiu avançar, que ele não conseguiu desenvolver, né, nas disciplinas, e vai estar retomando, então, os seus estudos conosco, tá bom? Ah, boa, sim. Prof, e o curso de agronomia da Unicelv, ele também requisita que o aluno faça o famoso TCC, o trabalho de conclusão de curso, ou não é preciso? Como é que funciona isso? Com certeza, o nosso curso é um curso de bacharelado e é quase uma premissa para os cursos dessa tipologia, né? Ter trabalho de conclusão do curso. O nosso curso, como nós entendemos que o TCC realmente é uma disciplina de saída do curso, ou seja, é praticamente um acadêmico egresso, né, trazendo a sua experiência aí de todo o conteúdo teórico, todo o aporte prático que foi entregue para ele, e ele demonstra para nós, então, né, das competências e habilidades desenvolvidas.
nós exigimos a realização de um TCC, que vai integrar esses conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, no final do curso. Então, no último semestre de curso conosco, desses 5 anos, ele estará tendo uma disciplina curricular, faz parte da nossa grade, em que ele vai entregar para nós uma pesquisa original, tá? A nossa ideia é que ele desenvolva uma pesquisa geralmente aplicada a uma área de interesse que ele tenha, então ele já conheceu todas as áreas de atuação e é por isso também que a disciplina fica mais ao final do curso. Ele recebe a orientação de um professor nosso, é o professor da disciplina de TCC, e vai apresentar então no último ano, mais voltado aí ao último semestre de curso, que vai contribuir então para a formação crítica e também científica do nosso estudante. Uma coisa importante também de falar aqui com relação, nós falamos de estágio, em que ele entrega um relatório, nós falamos das disciplinas de experiência profissional, em que ele vai entregar aqui um artigo científico, trazemos agora a questão de TCC, que também tem esse olhar para pesquisa, uma pesquisa original, uma pesquisa que ele vai para campo produzir informações, analisar e fazer então esse compilado dos resultados em um relatório de TCC, é que esses materiais, esses produtos dessas disciplinas de orientação, ele pode, inclusive, lançar como material para o seu currículo através dos eventos científicos que a Unicelv tem, a exemplo da JOIA, Jornada de Integração Acadêmica. Ele também pode fazer uso das nossas revistas científicas para publicar esse material. Então, a Unicelv detém as revistas maiêuticas, nós temos aí as revistas maiêuticas da área da engenharia, que é a área do nosso engenheiro agrônomo, né, que vai formar aqui. Então, são possibilidades de estar utilizando esse conhecimento, esses produtos que ele fez ao longo do curso, para já ir durante a graduação aprimorando o seu currículo, que também, querendo ou não, é uma questão muito avaliada no mercado de trabalho, né? Depois, quando ele recebe o título, então, de profissional, tá bom, Priscila? Certíssimo, prof. E a senhora já comentou sobre diversas habilidades e competências pessoais, né, que são importantes aí para a profissão, mas tem alguma delas, assim, ou até mesmo um gosto pessoal que a senhora acha assim mais necessário, que faz diferença para a profissão do agrônomo, assim, se puder dizer alguns e por que, na sua opinião, isso é relevante? Nós queremos que o nosso profissional, nosso engenheiro agrônomo, formado pela Unicelv, tenha todas as competências e habilidades necessárias. Mas é claro que, dependendo da área em que ele vai seguir, algumas vão estar mais presentes, digamos assim, em mais áreas do que outras. Eu posso falar aqui com tranquilidade da questão de trabalho em equipe e da questão de escrita, da competência escrita que ele precisa desenvolver. Ele vai estar trabalhando aí com pessoas que vão trazer para ele situações para resolver, ele vai estar trabalhando com entregas de relatórios, de avaliação de bulas, né, a parte de insumo, a parte de fertilizantes, a questão de análise de solos e assim por diante, então ele precisa desenvolver essa competência, mas é claro que a resolução de problemas, o conhecimento tecnológico, a questão da comunicação eficaz são habilidades extremamente importantes, né? O trabalho em equipe, como que um engenheiro agrônomo que trabalha liderando equipes não vai desenvolver essa competência, né? Aqui a justificativa é porque vai colaborar em projetos com outros profissionais. Essas competências que eu citei assim, bem rapidamente aqui, elas são essenciais para enfrentar os desafios do setor e também para promover práticas que são inovadoras e sustentáveis. Então, essa comunicação, essa integração com as pessoas, esse conhecimento que ele vai desenvolver e que é o nosso acho que é a nossa principal vertente aqui de atuação, né? Competência ledora. Ele precisa desenvolver a leitura ao longo do curso inteiro, vão aprimorar ele para essa gestão sustentável e resolução de problemas que são tão importantes para o nosso profissional. Então, fica complicado destacar uma ou outra, mas eu trouxe, né, esse grande nicho aí de atendimento às competências que acredito que sejam mais importantes. E agora entrando um pouquinho mais sobre a profissão mesmo, né, a carreira depois de formado, digamos assim. A gente quando pensa em agronomia, acho que a maioria das pessoas, a primeira coisa que linka é com campo, com produção, mas não é só isso, né. Queria que a senhora nos explicasse também aonde exatamente os alunos,
os formados, na verdade, depois de terminar o curso, eles podem atuar, porque é um leque de opções, né? Não se limita apenas a produções agrícolas, por exemplo. Não, de maneira alguma. O engenheiro agrônomo tem uma área muito ampla de atuação. Então, a nossa ideia da grade curricular, de trazer várias vertentes, né, para que esse acadêmico conheça o todo e possa, dentro desses conhecimentos desenvolvidos, aprimorar alguma linha que ele mais se identifica, nós fecharíamos, então, assim, 100% o nosso objetivo, né, do desenho da nossa grade curricular. Então, quando nós falamos aqui em atuação depois de formado, eu posso citar, por exemplo, aqui as empresas agrícolas e agroindústrias, então, que requerem aí a contratação de profissionais da engenharia agronômica mesmo, né? As cooperativas, as associações rurais. Nós temos, assim, a questão de empresas, comparando com cooperativas, a entrada aqui da visão de onde esse acadêmico reside, por exemplo, né? Nós temos questões de cidades menores, talvez nós vamos ter muito mais cooperativas e associações rurais do que grandes empresas. Mas veja, o profissional do engenheiro agrônomo, ele é requerido independente da área em que ele esteja por atuar aqui. Ele pode, inclusive, Priscila, atuar como autônomo em consultorias técnicas e ambientais, por exemplo. Isso permite a ele, quando tem o seu registro profissional junto ao conselho, a nossa área é uma das áreas mais antigas que tem um conselho profissional atuante e que é específico da nossa área, então, como autônomo, ele pode tirar a assinatura de responsabilidade técnica, o tão famoso ART, para fazer atuação como autônomo também, tá? Lógico, eu não vou deixar aqui, né, de destacar também a questão aí de órgãos governamentais, secretarias de agricultura, agências de fiscalização. Você vai me permitir abrir até um parênteses aqui, tá? Eu preciso falar com esses nossos interessados ou com os nossos acadêmicos que estão aí nos ouvindo a importância do estudo. Porque quando nós falamos aqui de empresas ou órgãos governamentais, nós estamos falando também de concursos públicos ou concursos, né, para preenchimento de algumas vagas específicas aí nessa área. Então, veja, o estudo sempre vai fazer parte da nossa profissão, seja durante a nossa graduação, durante a realização aqui do nosso curso, ou seja, inclusive depois de formado, tá? Então é muito importante estar bem ligado aí nessas questões de atualização, a questão conceitual, lógico, nós não podemos formar, eu tenho que conhecer o que é a formação de engenheiro agrônomo, mas a atualização, nosso dia a dia, as leis novas, o que saiu de normatização e assim por diante, porque eles vão ser requeridos aí ao longo das nossas possibilidades de atuação. Não vou deixar de falar aqui da agricultura familiar e agroecologia, porque vincula também, né, com algumas pequenas regiões aí que tenham muito mais atividades nesse sentido do que talvez grandes empresas. Mas deixa eu falar uma coisa importante, tá? Isso aqui, inclusive, vem ao encontro do que eu, né, coordenadora do curso, fiz também. Nós estamos falando aqui de uma instituição de ensino superior que trabalha com a vertente da docência, da formação de professores. E esta também, Priscila, é uma das possibilidades de atuação do engenheiro agrônomo, tá? Nós estamos falando aqui de engenheiros agrônomos que são professores em instituições de pesquisa ou em universidades, como é o caso aqui da Uniaselv, e que tem mestrado, que tem doutorado e que essa formação continuada é muito requerida para que nós venhamos a atender, inclusive, as diretrizes do Ministério da Educação para cursos de graduação em agronomia. Então, esta também é uma grande área de atuação. Quem gosta de estudar, quem gosta de ensinar, quem sabe possa vir fazer parte aí até da Uniaselv. Uma dica importante, outra dica importante aqui, tá? Não esqueça, é muito importante para vocês que gostam dessa área da docência, continuem estudando. O mestrado e o doutorado trazem muito peso para o currículo de vocês para essas contratações, além de todas as publicações normais de livro, de artigo científico que eu comentei com vocês que podem fazer, inclusive, durante a graduação, né? Pelo menos aqui na Uniaselv, mas para a docência, no mínimo mestre, no mínimo doutor, continuem estudando. Eu fiz isso. Para quem não fez há mais tempo, né, como os nossos acadêmicos aqui na Uniaselv, que às vezes deixam, né, para um tempo depois voltar aos estudos, enfim, quando vocês puderem, retomem os estudos, continuem, terminem a graduação aqui, vamos fazer uma especialização, vamos fazer um mestrado, um doutorado, para que daqui a pouco, quem mais, vocês venham e façam aí a entrada junto conosco aqui na instituição. Então, Priscila, essas são as possibilidades aí de atuação dos nossos engenheiros agrônomos, tá?
E quantas, né, professora, quantas possibilidades aí, então, como a senhora mesma disse, pode ser autônomo, contratado, concursado, há bastante chances no mercado de trabalho. E sem ser a docência, a área de pesquisa, que também é possível seguir, que a professora já nos explicou, prof, tem alguma especialização que a senhora daria destaque, que pode ter mais evidência aí nos próximos anos, que não é tão procurada, mas pode estar em alta? Tem alguma especialização que a senhora destacaria dentro da engenharia de agronomia? Como eu falei, vai depender muito dessa linha de identificação dos profissionais que nós estamos aí largando no mercado de trabalho, né. Mas, a parte de tecnologia, não tem como nós deixarmos de falar, até porque com a entrada da inteligência artificial, muito de autonomia, muito de tecnologia embarcada nos maquinários, enfim, a tecnologia ela está aí no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho talvez, quem sabe, né, de agricultura de precisão, pelo uso das tecnologias com os drones, com a inteligência artificial, que vão aumentar a eficiência. Eu acredito que os nossos produtores ou as grandes empresas tenham contratado engenheiros agrônomos para fazer melhoria nesses processos. O outro lado aqui seria talvez a parte de agroecologia. Está se falando muito em sustentabilidade, está se trazendo muito o tema de saudabilidade. Isso com certeza vai também permitir que os nossos formados, né, os nossos egressos aí estejam atuando. Eu vou falar dessas duas partes principais, tá? Quase como extremistas aqui, né? Agricultura de precisão, com toda essa inteligência artificial que vem permitindo a autonomia, embarcar melhorias, né, das tecnologias nos equipamentos, assim por diante, e a agroecologia, né, no outro extremo aí, trazendo o olhar sobre as práticas sustentáveis e orgânicas. Eu vou delimitar esses dois, pelo menos esses dois grandes nichos aí para grandes especializações na agronomia. E há também como a gente ter, assim, uma perspectiva do mercado de trabalho aqui no Brasil nos próximos anos, no sentido, por exemplo, assim, de que há mais regiões, setores com mais demandas, por exemplo, como a gente fazer um mapeamento, assim, nesse sentido das perspectivas no nosso país? Olha, o mercado para agrônomos, ele continua sendo muito promissor. Eu preciso destacar aqui também a importância da Unicelv nessa questão de formação de agrônomos, tá? Porque a profissão até então era, vamos falar, quase que exclusivamente por instituições federais, por instituições em poucos lugares do nosso país. E me alegra muito, né, até vou comentar com vocês aqui, a questão de quando nós lançamos o curso de agronomia pela Unicelv, em que nós fomos estudando campos para abertura de polos novos, né, de oferta desse nosso curso aí no nosso país, nós tivemos uma procura muito grande. E essa procura nos alegrou muito porque nos realmente trouxe, vamos falar assim, certeza de que havia um nicho muito reprimido para a formação de engenheiros agrônomos. E por conta disso, eu comento que essa demanda do mercado pelos agrônomos, ela continua crescente, né, nas áreas principalmente aí de alimentos, de biocombustíveis, inclusive das práticas sustentáveis, como nós acabamos de comentar, e principalmente, tá, pelo aumento, pela procura, né, das regiões como o Centro-Oeste, a nossa região Sul, não podemos deixar de destacar, né, tem sempre uma alta demanda por serem polos do agronegócio. São grandes produtores, são empresas que têm trazido, inclusive, a inovação, a autonomia, a tecnologia embarcando e melhorando os processos, então tem sido, inclusive, alvo de pesquisa, de estudos, né, nesse sentido. Os setores como a agricultura de precisão, a biotecnologia estão em altas, todos eles impulsionados pela transformação digital, pela busca por sustentabilidade. Então, a expectativa, Priscila, ainda tá, de um crescimento contínuo. Não é uma profissão que vai deixar de existir, antes pelo contrário, o importante é que esses engenheiros agrônomos, estou falando com os nossos acadêmicos aqui, com quem ainda vai nos procurar aí como interessado, né, busque oportunidades, tá? Com consultoria, com pesquisa, com gestão, porque são pontos que vão ser muito procurados e que vão agregar aí no nosso dia a dia como profissionais. Mas com certeza o mercado para agrônomos continua sendo muito promissor.
Prof, se me permite até o trocadilho, já que a gente está falando em agronomia, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Eu queria que a senhora citasse aí alguns desafios, assim, que são mais comuns que se enfrenta, assim, dentro da profissão, né? Porque a gente tem que ser realista também. Não, mas com certeza, ainda mais falando em agronomia, que o nosso principal, vamos colocar assim, né? O principal trabalho aqui é campo. Um dos principais desafios que eu destacaria é a questão das mudanças climáticas, tá? Nós trabalhamos aí com cultivares de sementes, nós trabalhamos aí com plantas, trabalhamos com campos grandes, né? Grandes estruturas aí de campo. E acredito que adaptar os cultivos para essas condições adversas é um grande desafio, ainda mais com essas mudanças tão rápidas e severas como nós temos visto aí nos últimos anos, né? A questão de sustentabilidade, eu acredito que também seja um desafio, porque embora seja um termo utilizado há bastante tempo, enquanto engenheiro agrônomo, nós precisamos equilibrar aí a produtividade sem esquecer da preservação ambiental, tendo em vista que as nossas áreas cultivadas, elas não têm tido um aumento tão significativo, então a questão de sustentabilidade precisa ser muito bem observada. E, ultimamente, vamos falar aí de atualidade mesmo, né? Nós estamos com um olhar bem acirrado em cima dos custos elevados, seja para a implementação de tecnologias novas, seja para ajuste das propriedades, seja para aquisição dos nossos insumos ou, né, dos maquinários e sementes para as nossas plantações aí, então realmente nós precisamos cuidar bastante com os recursos utilizados que estão cada vez mais elevados aí com relação a custos. Fora a regulamentação, né, é uma questão que o engenheiro agrônomo e os produtores, as empresas, enfim, precisam estar sempre observando para que as legislações ambientais e agrárias estejam aí em pleno atendimento. Agora, deixa eu só falar uma questãozinha, inclusive, aqui de atualização, né? Nós temos aí alguma resistência às inovações, então, talvez até uma parte aí do agrônomo que gosta de liderar equipes, de fazer divulgação científica, que é aí fazer com que os agricultores estejam aí plenamente convencidos a adotar novas práticas para atendimento do seu dia a dia, para que a gente consiga aí desenvolver aquilo que nós, profissionais da agronomia, temos como objetivo, para melhoria, né, dos espaços, para melhoria aí da cultura e assim por diante, para que nessa resistência às inovações caiam por terra e possamos aí fazer uma boa parceria com aqueles que vão estar utilizando os nossos trabalhos, né? Então, os grandes desafios, eu acredito que sejam mais ou menos nessa área, pelo menos aí no meu entendimento. Claro, e atualização é importante em qualquer segmento, né, gente? Isso é indiscutível. Mas, como tudo tem dois lados, eu queria que a professora também nos falasse quais são as oportunidades ou as realizações que a senhora avalia, né, que existe dentro da agronomia, porque também há coisas positivas, acho que até a maior parte delas, não, professora? Com certeza, ainda mais falando da nossa área, né? As oportunidades, é uma questão até importante, antes de comentar o que, né? Mas os nossos acadêmicos e os egressos aí do curso precisam estar bem cientes e atentos, né? Porque as oportunidades estão passando à nossa frente a todo momento. E elas incluem a questão de contribuir para a segurança alimentar, incluem as questões de tecnologia, que tanto nós temos falado, vamos frisar isso até, né, que o mercado esteja absorvendo, e também dessa prática sustentável do nosso negócio. Mas assim, eu acho que o mais satisfatório, Priscila, é ver o impacto direto do trabalho nosso, do trabalho do profissional que nós formamos na produtividade agrícola, sabe? A melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais, a preservação do meio ambiente, acho que são questões bem especiais e impactantes quando nós falamos aqui em realizações, né, ver a comunidade aí implementando soluções que aliam tecnologia e sustentabilidade para nós aqui, eu acho que é um grande valor que vem agregar aí os formados no nosso curso. Prof, a gente já falou bastante
bastante coisa, acho que está bem esclarecedor, mas existe ainda algumas funções, assim, de trabalho que vão variar, né, alguns pontos da profissão são considerados mais tradicionais, comuns ou não, porque como a gente viu a agronomia é muita possibilidade de atuação. Tem algo que a senhora acha que é, assim, digamos, mais tradicional, independente do segmento que a pessoa vai estar profissionalmente, seja numa lavoura, numa cooperativa, numa empresa? Ah, tem sim. Enquanto agrônomo, tem sim. Nós temos algumas áreas que são, assim, aquele chão do engenheiro agrônomo, né? Eu não posso deixar de falar de solos e cultivos, a questão de análise de fertilidade, rotação de culturas, o trabalho feito, né, dos engenheiros agrônomos aí nos laboratórios de análise de sementes, que são vinculados ao Ministério da Agricultura e Abastecimento, a questão ali de controle de pragas e doenças, que é o manejo integrado do dia a dia do agrônomo. Independente da cultura, ele vai estar com o olhar para todo esse planejamento agrícola aí, do planejamento da parte de projeto, de plantio e de colheita. E essas são as funções básicas da profissão, né? Independente da especialização que ele vai escolher. E aí já me permite até fazer um gancho aqui, que independente da área, sendo tradicional, sendo mais inovadora, nós temos, enquanto profissão, um dos conselhos mais antigos, conselhos profissionais que eu falo aqui, né? Atuantes e que trabalham em parceria com os nossos profissionais, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. O Conselho Regional de Agronomia, ou os conselhos profissionais, eles têm um olhar para fiscalizar e para garantir, né, que nós tenhamos aí no mercado de trabalho profissionais qualificados que atendam às questões dos clientes, né, que vão estar absorvendo os nossos profissionais, e também as questões aí que são legais, né, as questões que regulamentam a nossa profissão. Esse conselho, ele emite o registro profissional, também fiscaliza o exercício da nossa profissão e tem como principal vertente, né, assegurar aí o compromisso do atendimento às normas éticas e técnicas aí, enfim, que oferece suporte aos profissionais por meio das capacitações e eventos. É um grande aliado quando a gente fala aqui dessas atividades, atribuições. O conselho, né, em si, ele não atua junto com o curso, então a nossa diretriz curricular nacional para disciplinas, conteúdos básicos ofertados, a estrutura e infraestrutura, inclusive, né, que os acadêmicos têm acesso aí nos polos e por meio do ambiente virtual de aprendizagem, é informado, é atribuição do Ministério da Educação. O Conselho Profissional nos auxilia para que nós estejamos atentos às atualidades da nossa profissão, ao que o mercado de trabalho tanto, né, apregou aí para nós estarmos atuando. Mas eu queria deixar essa questão registrada aqui, que é um grande parceiro aí para quando nós falamos de, vamos colocar assim, atuações e funções aí do nosso trabalho, como nós estávamos falando, né? Então, precisamos entender quais são as áreas mais tradicionais, precisamos conhecer todo esse aporte dos quais nós precisamos utilizar, mas nós temos aí alguém também que está utilizando, né, enquanto órgão, o olhar sobre o nosso atendimento aí à profissão, tá, Pri? Perfeito, prof. Então, para a gente finalizar nosso episódio de número 33 do Pode Perguntar aqui da Uniaselv, a pessoa que se forma, então, no curso de agronomia, ela precisa ter um registro junto ao CREA ou não necessariamente? Só para deixar bem claro para quem nos escuta. Quando esse profissional, esse egresso do nosso curso, termina e vai estar aí atuando como, nós falamos há pouco, né, como autônomo ou em alguma empresa, exercendo o cargo do profissional engenheiro agrônomo no qual ele formou, se ele precisar tirar a assinatura de responsabilidade técnica, ele precisa ter o Conselho Regional de Agronomia, o cadastro, né, junto ao CREA. Qual é a área que ele não precisa ter ART? Na área da docência. Entretanto, o CREA, como nós estamos falando aqui, que são profissionais engenheiros agrônomos que atuam como docentes em instituições de ensino, ele precisa desse conselho, desse registro no conselho, para fazer, então, a entrada como profissional aqui que vai atender as nossas disciplinas, tá? Então, sim, o CREA é obrigatório para atuação legal como engenheiro agrônomo formado aí pelos nossos cursos.
Ótimo. Professora Maquiel Vidal Nardon, coordenadora do curso de agronomia da Uniaselv, muito obrigada pela sua participação e por trazer todas essas informações tão importantes sobre a graduação e a profissão. Foi um prazer receber você aqui no nosso podcast. Pode perguntar. Imagina, eu é que agradeço imensamente pelo convite e pelo espaço para falar sobre um curso do qual eu tenho tanto carinho, que é a agronomia da Uniaselv e principalmente, falar sobre a sua relevância para o nosso país. Eu espero ter transmitido a paixão e o compromisso que temos com a formação dos nossos engenheiros agrônomos, preparados para transformar o setor agrícola de uma forma sustentável e inovadora. E eu sigo à disposição para quaisquer dúvidas e, mais uma vez, muito obrigada. A gente que agradece. Esse foi o 33º episódio do Pode Perguntar, o podcast oficial da Uniaselv. Mas se você quer saber ainda mais sobre o curso de agronomia e todas as outras graduações disponíveis, lembrando que a gente também tem pós-graduação, cursos técnicos, profissionalizantes, cursos livres, é só acessar o site, tá? uniaselv.com.br. Ou então você entra em contato com o polo mais próximo de você, que a gente está presente em todas as regiões do Brasil. Eu sou a Priscila Araújo e a gente se vê no próximo episódio. Até lá! O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida, os dias que marcam seus dias pra sempre. Construa sua própria história, com a Uniaselv dá pra realizar. Construa sua própria história, com a Uniaselv você chega lá. Uniaselv.